Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que agregam valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Cara, eu vou entrevistar um cara que eu gosto, faz uns 6 a 8 meses que eu não entrevisto ele, não fiz nada por ele nessa eleição, mas é porque eu gosto do cara, porque se eu tivesse feito por ti, eu não sei o que seria de mim, eu teria perdido o programa, porque se eu abraço os caras que eu gosto, eu estou ferrado, né? Mas assim, gosto de graça de você, você é uma pessoa do bem, tem um eleitorado que reconhece a sua capacidade. E eu não tinha, eu estava doido para te trazer de uma vez, semana passada eu deixei passar que era a primeira depois da eleição, mas agora, na primeira oportunidade, você está aqui. Alex Paletó. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo, cara. Olha, eu espero realmente que você tenha começado a jornada da sua vida agora, nesse segundo mandato. Porque se reeleger não foi para muitos, não, né? Foi bem difícil. Foi bem difícil. Olha, assim, parece que só 2 ou 3 aumentaram os votos. Aí os outros, teve 4 ou 5 que voltaram depois desses 2 ou 3, e o resto foi perda total. 62% de renovação. É bastante. Bastante. Uma avaliação bem incisiva da população sobre a Câmara Municipal. Pena que a Câmara também, a população também levou umas tranqueiras, né? Eu deixo para cada eleitor assim, avaliar o seu voto. Não, os caras sempre vou falar da minha votação. Não, assim, Agora, a democracia, ela tem isso, né?Ela é um objeto de escolha. E cada eleitor tem o representante que merece. Pois é, mas tem uns 3 ali que eu merecia algo melhor. Mas tá, não vou nem entrar, nem vou dizer que se é volta ou não, porque para não puxar muito assim, os caras vão ficar bravos e deixa certo. Alex, olha, seja bem-vindo ao programa. Daqui a pouco eu vou te entregar para as 2 onças aqui do programa. Ah, é? É a onça pintada e a onça parda. Tá? Elas devem ter muito que te perguntar, porque gostam de ti. Né? Sei que te apoiam. Né? Me acompanharam junto, né, nas minhas escolhas. Aqui o time todo, quando eu vou para um lado, eles vêm para o outro, eles vão junto também. Tá certo. Mas assim, mudou muita coisa, né? Eu quero que tu, então, a minha primeira pergunta, só vou deixar elas te cumprimentar, aí eu vou chamar a vinheta e tu vai responder, mas já vou te dizer, eu quero que você faça uma avaliação da eleição. Tá? A sua avaliação enquanto vereador que estava no cargo e foi reconduzido, que já é um dos poucos, né? Mas começando lá pela Camila. Primeira vez que eu entrevisto o senhor, assim, pessoalmente, Prazer, né? Camila. A gente já conversou vários momentos em outros conteúdos, eletrônico, produção de pauta. E eu queria parabenizar a sua reeleição. Sei que foi difícil, né? Nós sabemos que o eleitor, ele toma algumas escolhas que às vezes paga pelas consequências, né? Mas o senhor tem um trabalho muito bonito. Eu admiro muito o seu trabalho, principalmente na cultura, porque é onde eu tenho um cantinho assim especial, que eu tenho uma paixão Camila. muito grande pela cultura de Porto Velho, e eu parabenizo a sua reeleição. E eu gostaria muito, né, que o senhor continuasse dando fogo e o gás necessário para que a cultura daqui de Porto Velho caminhe, porque a gente sabe que é difícil, é uma das lutas mais árduas. Eu acho que de todas as lutas que nós temos aqui no nosso município para poder equilibrar, melhorar a qualidade de vida, é a cultura. Ela realmente precisa. Parabéns. Obrigado. E aí, Japa, você que gosta do cabra aí? Realmente, gosto mesmo do vereador Alex. Eu já tô chamando ele de deputado, eu já tô prevendo o futuro. Essa mulher ficou tão brava quando eu não te elegi deputado. Quando a gente
gosta de alguém e sabe que ela tem uma capacidade de nos representar de verdade, né? De uma forma correta, sincera, pé no chão, a gente sente, né? Então, realmente, eu fiquei chateada, mas eu acredito que essa eleição foi uma eleição muito difícil, né? Foi muito dura pelas condições que passamos. Eu acho que você deve ter aprendido muito mais ainda do que toda a experiência que você tem de mandato aí de 4 anos de vereador. E com certeza isso daqui 2 anos você vai estar ainda mais preparado para, se vier a se candidatar a deputado, a fazer uma eleição, uma trajetória bonita e muito pé no chão. E aproveitando, já gostaria de mandar aqui um abraço grande para o meu amigo Romeu Noé, que trabalha com vereador, é uma pessoa que eu gosto muito, a família inteira, mas o Romeu tem um carinho porque fizemos um trabalho junto um ano atrás, e é uma pessoa que aprendi a admirar, assim como seu irmão Vitor. A vocês de casa agradeço a oportunidade de estarmos juntos. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram, mas principalmente se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito. Vou chamar a vinheta e vamos começar pela avaliação do vereador. Por favor, Deus, nossa vinheta. Lembrando que faz 12 anos que a gente está no ar, 6 que esse cabra da entrevista aqui no programa, se bem que é capaz de ser mais, porque tem a parte para trás, mas assim, depois eu fiquei consecutivamente 6 anos. Uhum. Você já dá entrevista há muitos anos, tu é doido, eu te entrevistei, até cabelo tu tinha. Novinho ainda, pele de bebê. Era da hora demolei. Então, ele nem sonhava ser pai da Laurinha na época. Então, assim, ó, eu também estou acostumado a chamar ele de deputado, quase que 2 vezes eu quase chamei ele de deputado. Vereador, me faz uma avaliação. Por que você acha que diminuíram os seus votos de uma eleição para outra? Como é que será essa sua relação no segundo mandato? Se pesou ser de oposição no primeiro mandato em relação... Porque às vezes o povo gosta da gente, mas a maneira de nos criticar é dizer assim, não, eu queria que você tivesse sido dessa forma, aí ele não vota na gente. Né? Mas então, você aí com a palavra, fale à vontade, aqui a casa é sua. Bom, primeiro agradecer mais uma vez, Paulo, Thaís, Camila, pela oportunidade. Essa eleição de 2020 foi bastante desafiadora. É a pergunta mais comum. Poxa, você perdeu a tua votação, aquela expressividade de 4.039 votos. E a gente fez agora 2.950. A nossa meta era alcançar 3.200 votos. Pela per capita que a gente avaliou, pelo quantitativo de candidatos que saíram a vereador, o dobro de 2016 praticamente, a gente entendeu que sem as coligações, sem o voto de legenda de uma forma intensa como a gente imaginava, a gente avaliava que seriam 3.200 votos. Infelizmente não aconteceu como a gente desejava. A gente faz um estratagema, coloca no papel, muitas vezes ele não é execuível, não é aquilo que a gente esperava como um denominador, como resultado final. Mas eu acredito que foram os vários elementos que agregam essa votação. Primeiro ponto, quando a gente teve 4.039 votos, e foi uma votação expressiva porque foi uma votação espontânea, as pessoas querendo renovação, acreditando no meu nome, a minha agenda política era uma agenda política muito leve, que poucos candidatos se apresentavam, e aí a gente conseguiu ter, de parte a parte, um resultado envolvendo vários professores, ex-alunos, de uma forma geral a opinião pública muito favorável. A televisão, o programa que eu faço, Trilhando a História, sempre me deu uma imagem extremamente leve e positiva e de um relacionamento de pertencimento muito comum e original, nada demagógico, nada forçado em relação ao amor que eu tenho pela cidade. Então isso se encaixou muito bem. E aí eu falei, cara, eu vou ser um vereador independente. Eu tive mais de 4.000 votos, gastei R$1.000 na minha campanha, R$1.256 na minha campanha,
em 2016. Então eu falei, olha, eu tenho toda a liberdade e autonomia de fazer escolhas. E que tesem essas escolhas pesarem sobre mim, é uma responsabilidade que eu vou ter, mas pelo menos eu estarei fazendo algo que eu penso, não que alguém me obrigue a fazê-lo. Então eu decidi fazer uma vereança independente, poder votar os projetos de lei, poder fazer um projeto coletivo em prol realmente do coletivo, a vereança itinerante, ou seja, eu não queria depender de ninguém e não ser subserviente a não ser a população. Dessa forma eu fiz. Então, quando vieram os projetos polêmicos que de certa forma marcaram muito o primeiro biênio da Câmara de Vereadores e que causaram bastante transtorno, dissabores e incômodos para outros vereadores, eu sempre me posicionei de forma muito firme e independente. A COSIP, taxa de iluminação pública, o quinquênio de servidores, as OS, a terceirização da saúde, a fusão da Secretaria de Meio Ambiente com a Agricultura, o empréstimo para asfalto, tudo isso eu tive autonomia e liberdade de votar sem qualquer tipo de pressão, fazendo a minha avaliação de forma técnica, porque quem me escolheu também pela minha formação. Né? Tenho mestrado, 2 mestrados, formado em administração pública pela FGV, além de ser professor de história. Então as pessoas acreditavam também que era uma vereança de qualidade pela minha formação. Eu poderia muito bem abraçar e me ajoelhar ao executivo. Por muitas vezes fui convidado para ser secretário de Educação, eu fui convidado para ser da Prefeitura de Porto Velho. Não era o meu projeto, não quis assumir aquela responsabilidade porque a população me elegeu para ser vereador, não para ser secretário. Então eu tinha uma responsabilidade com isso, de ser legislador. Então a gente optou por ser realmente independente. E quais são os dissabores de você ser oposição, uma oposição com responsabilidade? É muitas vezes não ter o teu pedido de providência atendido, é muitas vezes ser negligenciado. E isso é uma jogada para enfraquecer a tua imagem diante da população. Você não faz nada, porque a população acaba entendendo que vereador é um conceito muito viciado, leva asfalto, leva posto de saúde. Eu faço isso, mas de uma outra forma. Né? Quando a gente vai lá, faz uma denúncia ao Ministério Público, porque o programa Saúde da Escola não está funcionando, e você hoje sabe que 1.200 crianças foram atendidas pelo programa Saúde na Escola, que na vida do Caleb fez uma grande diferença, um óculos de 9 graus que jamais os pais dele poderiam comprar. O Caleb que nunca enxergou, que nunca teve um óculos, que pela primeira vez pôde ver os amiguinhos, ver o pai e a mãe, porque não tinha, a família não tinha recursos para adquirir um óculos de 9 graus. Então, assim, eu fiz a diferença com o meu mandato na vida dessas crianças. É essa a responsabilidade de uma vereança independente. Quando a gente faz as denúncias envolvendo a estrada de ferro Madeira Mamoré, quando a gente consegue fazer com que haja aí uma emenda parlamentar de R$500 mil para reformar a locomotiva 06 da Estrada de Ferro, mesmo sendo oposição, consegui essa emenda para a Prefeitura de Porto Velho, mesmo oposição, consegui uma emenda para fazer uma quadra coberta na escola Cris Damares, que nunca teve quadra coberta em 25 anos, as crianças faziam suas atividades em outras escolas, formatura, festa junina, festa do Dia das Mães dos Pais. Então assim, a gente conseguiu isso, da mesma forma que a gente conseguiu a reforma completa da Litorina e da Calamazu. Então, assim, a gente mostra que a nossa oposição, ela também traz uma parceria com o município, mesmo muitas vezes sendo negligenciado. Então, eu acredito que a votação já parte desse pressuposto. Muita gente achava que eu tinha que fazer asfalto, muita gente achava que eu tinha que fazer posto de saúde, e a gente entende que a vereança, ela é uma busca para que ocorram essas políticas públicas, mas não como uma ideia de que o vereador é aquele que faz asfalto. Eu faço um pedido de providência, já combino com o secretário, amanhã ele já vai lá levar o asfalto, como se fosse um pedido somente meu, sem a participação do executivo. Então, isso confunde a população. O segundo ponto é que houveram muitos candidatos. Eu tive colegas meus, professores, que me apoiaram, foram candidatos. Eu tive alunos meus, ex-alunos meus, que me apoiaram na última eleição e foram candidatos. Eu tive gente da minha família que foi candidato. Então, dentro da própria família, eu perdi votação. Então, eu acredito que isso aconteceu com todo mundo. A gente tinha um candidato por quarteirão ou por bairro e um candidato por rua para vereador. Então, foi realmente uma candidatura, uma eleição atípica, onde a população sofreu com Covid, muita gente desempregada, muita gente, infelizmente, perdeu entes queridos, revoltado com a classe política. Ela queria propostas execuíveis, mas também queria soluções imediatas. E, infelizmente, também, que fica aí para avaliação do TRE. O que eu fiquei sabendo, não tenho como provar, o que teve de algumas irregularidades por parte de alguns candidatos nesse pleito eleitoral, algumas coisas até de certa forma ilícitas,
É difícil você fiscalizar 600 candidatos a ser vereador, quando o contingente do 600. TRE é muito reduzido, a população precisa colaborar com as denúncias. Eu sempre falo em relação à minha indignação com quem é aquele que vende voto. Você vender voto por R$100, gente, é um absurdo. Divide R$100 aí em 4 vezes, que é 4 anos, né? Divide aí, dá R$25. Agora divide por 365 dias. Centavos. 6 centavos. É isso que você vale para o político. Para quem vende o voto, é 6 centavos. E qual é o prejuízo? É justamente alguém que vá lá e faça como eu fiz, denunciar o Ministério Público, conseguir com que as coisas ocorram da forma como você espera. Então você acaba virando cúmplice de um processo ilícito. Então a gente precisa realmente conscientizar a população nesse aspecto. Então a nossa votação, ela cai por conta da grande quantidade de nominatas. Veja bem, você teve em relação ao outro pleito, mais de 15 nominatas para vereador. Mais de 15 nominatas para vereador. Cada uma com acima de 20 candidatos. Então, isso vai pulverizar a votação. Tivemos um grande índice de abstenção. Quase 100 mil pessoas não votaram? A população está indignada. Né? Eleitorado meu, principalmente das pessoas idosas, que votam em mim por conta do programa que eu conto a história do passado. Eu sou saudosista para essas pessoas. Elas sabem a importância que eu dou à geração delas. Então, muitas dessas pessoas, infelizmente, e com toda razão, não foram votar porque é do grupo de risco. Temerosos, não foram votar. Então, tudo isso foi somando. Um outro processo também que eu acho que foi primordial para a gente perder essa votação, é claro, que foi as aulas que não são mais presenciais. Né? Querendo ou não, a gente não faz, né? O pessoal tem essa estigma de que escola com partido, isso é balela, né? Mas, de fato, a minha imagem em sala de aula, ela tem uma representatividade. Eu não deixei de ser professor e nunca pedi voto para aluno em sala de aula. Mas a minha presença, eles não são bestas, eles acompanham a minha mídia social, eles sabem que eu sou vereador. Então, isso, a presença em sala de aula, os professores nas outras escolas que me apoiam, essa questão das atividades, das palestras, dos aulões, tudo isso cria uma sintonia de representatividade e de conexão. Perdemos isso com a pandemia. Agora, eu também não posso fazer de rogado e ficar num discurso muito raso. Eu também preciso avaliar e fazer uma autocrítica em relação ao meu mandato. Aquilo que eu preciso melhorar. E, de fato, ser oposição, de certa forma, em alguns momentos, apesar de ter me dado autonomia para decidir o que eu quero para o meu mandato, de forma que também não contribuiu para que eu pudesse levar algumas políticas públicas para o meu eleitorado de forma concreta. Então, isso eu preciso avaliar. Não estou dizendo que você da base, independente de quem seja eleito, se a agenda política for conforme aquilo que eu apresentei para o meu eleitorado, a gente vai acompanhar. Eu quero auxiliar o governo. Eu sei que eu posso contribuir apontando caminhos. Eu não estou lá para pedir contrato para empresa de irmão, de irmã, de cunhado. Não estou para fazer lobby para ninguém. Eu quero o melhor para a minha cidade. Então, eu preciso avaliar também, em alguns momentos eu poderia ter sido mais incisivo e radical, principalmente em relação ao transporte escolar rural, que eu acho que a denúncia que fiz ao Ministério Público foi muito tardia. Quando eu quis abrir a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, sobre o transporte escolar rural e não consegui o apoio, eu poderia ter dado maior publicidade para a opinião pública, cobrar dos vereadores assinar aquela minha petição. Talvez a decisão que o Executivo tomou mais no final do mandato para a compra e aquisição dos ônibus, se eu tivesse pressionado de uma forma mais intensa, essa decisão teria sido tomada no primeiro ano de mandato. Mas isso se dá principalmente pela inexperiência. O primeiro ano de mandato foi uma experiência nova para mim, muito leigo, muito ingênuo e principalmente muito visado, porque eu fui o vereador mais votado. Então, eu me tornei para alguns políticos um adversário, que fizeram com que muitas portas fossem fechadas, porque a impressão que passa para a população quando a gente não consegue qualquer tipo de benefício para o coletivo é que é uma incompetência nossa. Ela não tem como ter conhecimento que rola nos bastidores do mundo político, quando você tem um grupinho ali de vereadores que fecha a porta para você, pressiona o secretário para não atender o seu pedido, ou como de forma proposital aconteceu de emenda parlamentar que eu consegui ser perdida por essa gestão, né? Uma emenda do deputado Léo Moraes, que atrapalhou também minha vida quanto vereador. Então, assim, essas coisas acontecem. Não é desculpa, não é justificativa, mas eu estou buscando avaliar cada detalhe desse meu mandato para a gente poder melhorar cada vez mais. E sem contar que também às vezes tem falhas no grupo de apoio, né? Às vezes você tem assessor que te atrapalha, cara. Também, a gente tem que avaliar isso também, de uma forma geral, tudo, né? Dificilmente você vai conseguir agora no próximo ano não se livrar de algumas malas. Você vai ter que. Você deve ter tido uma leitura, não estou dizendo nem A nem B. Uhum. Mas não tem como
Deu erro ali também. É simples assim. Bom, vou te entregar primeiro para Camila. Pode ser, Camila? Vai lá. Bom, vereador, eu gostaria de falar sobre cultura. Você, que eu acho que é uma das bandeiras assim que eu mais acompanhei. Lógico, eu acompanho o seu trabalho desde quando era professor, somente professor. Mas eu acho que a cultura foi uma das coisas que eu mais me identifico, né? E antes de fazer qualquer tipo de pergunta, eu gostaria de fazer um comentário, né? Parabenizando o seu trabalho em relação à litorina. Ano passado, em 2019, eu trabalhei junto com a Marcele Pereira, atual reitora da universidade, inclusive quero parabenizá-la, porque dia 28 agora de novembro, semana passada, 28 de novembro, semana passada ela foi nomeada pelo presidente Jair Bolsonaro como reitora, de fato, da Universidade Federal de Rondônia, e vamos parabenizar porque é a primeira mulher negra que está sendo reitora da Uni. E ela tem um trabalho brilhantíssimo, assim, maravilhoso em relação à cultura da Universidade Federal, colocando a cultura tanto dentro do campus, dentro dos campos, para a população e a população dentro da universidade. Isso é um trabalho que ela fez que foi maravilhoso. Entre eles é o projeto Uniarte Cultura, né? Ela fez um trabalho maravilhoso. E no ano passado ela trouxe algumas pessoas de fora, como Jessé Cruz, que é o bailarino e coreógrafo do Bolshoi, Gustavo Ottoni, ator global, né, que tem alguns trabalhos, e outros artistas, outros produtores culturais de grande nome do país que vieram para Rondônia, e eles se encantaram com a litorina, né? Foi uma coisa assim que eles falaram assim, nossa, mas como é lindo! Foram para o parque ali da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, apesar de ainda estar passando pela reforma, não estava tão bonito, não lembra da minha infância, mudou muito ao longo dos anos, porque eu cheguei a andar ainda de trem até o Triângulo, voltar, mas eles se encantaram. E a sua luta com a cultura, a sua luta em relação à Estrada de Ferro Madeira Mamoré, é uma coisa muito bonita, porque realmente salva a nossa história, porque parece que nós, porto-velhenses, não temos assim, no geral, a população não tem esse pertencimento. E lutar pela cultura é lutar pelo pertencimento local. Com certeza. E eu queria saber quais são as suas propostas, se o senhor já avaliou, as propostas futuras em relação à cultura, não só a Estrada de Ferro Madeira Mamoré ou a litorina, mas a gente para pensar um pouquinho sobre Porto Velho, no modo geral. A maioria dos prédios no centro são históricos e não tem uma fachada, não tem uma identificação. Nós temos prédios antigos do RESC, da primeira casa, e ela não tem uma identificação. As pessoas que passam pela cidade, passam pela área central, ainda não conseguem se identificar a história de Porto Velho, conhecem muito pouco. Às vezes a gente passa por um monumento, a gente não sabe por que ele está ali. Então, assim, queria saber se o senhor vai continuar, se o senhor tem planos futuros, alinhamentos, independente de quem seja eleito, com o executivo, para poder impulsionar isso, né? Tá, então responder isso no intervalo começar na volta, tá? Continue conosco, é jogo rápido. É num lá, outro cá. Já está valendo a Super, Mega, Hiper Black Friday mais aguardada da Brasil Digital. Internet com 500 MB de velocidade de R$ 249,90 por R$ 149,90. É mais que internet, é velocidade confiável para diversão com toda a família. 500 MB de velocidade de R$ 249,90 por R$ 149,90. Brasil Digital, você conectado. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida.
depilação e estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Alex Paletó, segundo a minha amiga ali, a Camila, agora o prato é cultura. Olha, primeiro eu acredito que a gente precisa fortalecer e criar uma ponte entre o Executivo e o Conselho Municipal de Cultura. Eu acho que o Conselho Municipal de Cultura teve pouca autonomia, poucas garantias de recursos para que possa fazer gestão desses recursos do município, né? A gente acompanhou bem de perto a luta do Conselho Municipal de Cultura em relação a ter recurso próprio, autonomia e gestão sobre esse recurso, para poder, antenado com todos aqueles que fazem cultura no nosso município, contribuir com melhor gerenciamento e políticas públicas criadas por aqueles que vivem a intensidade dessa cultura. Eu acredito que a gente precisa fortalecer o Conselho Municipal de Cultura. Em relação às nossas atividades, a gente tem uma relação muito direta com a cultura patrimonial. A gente está acompanhando de perto a revitalização da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, vai ficar algo especial, e aí eu sempre deixo claro que ali não existe pai da criança, são filhos da criança. Ministério Público Federal, Estadual, Associação dos Ferroviários, Prefeitura, Governo do Estado, IFAM, Santo Antônio Energia, são vários entes, e eu sou o único vereador que acompanhei do início ao fim a questão que envolve a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, e estou lá todos os dias fiscalizando a obra. Vai ser um ambiente maravilhoso, com restaurante, com food truck, com museu, com espaço para música, com espaço para teatro, com beira-rio, com ciclovia, com espaço para economia criativa, a parte do terceiro galpão, para os artesãos, está ficando algo especialíssimo. Então a gente vai ter um ambiente que é o berço da nossa cidade, que vai valorizar ainda mais o nosso cartão postal. A gente criou uma lei, Camila, baseado na Bahia, e a gente chamou para contribuir para essa lei o historiador Lorismar, o arqueólogo Manuel Português, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, além do meu trabalho. A gente fez uma lei oficializando o Centro Histórico de Porto Velho, que não existia nem no plano diretor da nossa cidade o que é o Centro Histórico de Porto Velho. Eu sei o que é o Centro Histórico, mas não existia legislação para protegê-lo, para a gente criar políticas públicas agora com IPTU regressivo, para que a gente na 7 de setembro possa convencer os empresários a retirar as fachadas que lá estão, voltar com as fachadas originais e assim a gente revitalizar, dar cores vivas e vibrantes, para que a gente possa ter um centro mais atrativo, como temos agora o mercado cultural. A gente precisa valorizar essas edificações antigas que estão abandonadas, como as nossas praças, equipamentos como a Praça Marechal Rondon, a Praça da Força Expedicionária Brasileira,
tudo abandonado. Então a gente quer realmente fazer com que essas coisas voltem com outro olhar por parte de políticas públicas. Thaís, já comente concluindo. Tá. Alex, eu acho muito interessante na tua fala você dizer que está fazendo uma análise crítica do seu mandato. Eu acho que isso mostra o quanto você é comprometido com aquilo que você faz, sendo mestre em administração pública, né? Então isso é que me motiva, me entusiasma em sempre lhe apoiar, justamente por essa visão, né, de que a gente precisa fazer política, mas fazer uma política consciente. E já até te convido aí, né, já sabendo que você segue no mandato, de compor com a gente no Conselho de Imigrantes, que eu acho que você tem esse perfil para contribuir com a gente lá. Com certeza, fique à vontade, aceito o convite aqui publicamente para dar uma contribuição e dar um aporte também para vocês diante de um cenário que a gente tem na nossa cidade, que é real, né? Concluindo. Vereador, parabéns pelo trabalho do projeto, pela luta, né? E venha mais vezes, fale mais sobre os seus projetos. Não está só na cultura, está na educação também. O senhor é professor, o senhor sabe o quanto é difícil a gente lutar pela cultura. Sou formada para ser professora, mas virei jornalista. E a valorização da cultura é muito importante. Então, venha outras vezes, o senhor é nosso convidado. Com certeza. Obrigado, Camila. Não tem mais tempo, vou te dar 30 segundos para tu agradecer os votos. Agradecer a população de Porto Velho que me confiou mais 4 anos de mandato. Que tese por meritocracia ou não, de fato foi uma campanha limpa, onde a gente não usou o fundão eleitoral. Não quem use o fundão tem uma campanha não lícita. Mas, na verdade, é um entendimento de que recurso público para financiar a campanha de político, no momento em que nós tivemos pandemia, é para avaliar a condicionante de realmente pessoas capacitadas e preparadas para exercer o mandato. Obrigado, população de Porto Velho, por reconhecer o nosso trabalho. E aqueles que, porventura, não tenham gostado do nosso mandato, tenham se frustrado, mande para a gente um e-mail, faça a sua avaliação, para que a gente possa também entender o reflexo desse nosso exercício na Câmara de Vereadores. Obrigado a toda Porto Velho e até uma próxima. Gente, eu já não tenho mais tempo para nada. Muito obrigado pela sua audiência. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.